Um verdadeiro líder, ele tem aquela vontade de transformar e de entregar com o time que ele tem na mão. E eu sou, Brunão, fissurado por descobrir o próximo Neymar. Cara, ele tá por ali. O gestor, para mim, eu enxergo ele como um cara que olha o curto prazo e olha o médio prazo. Para mim, o líder é um cara que tem que olhar o médio prazo, ou seja, tem um overlapping, mas o cara da visão é o líder. Então, o longo prazo é dele. 60% é trabalho, 40% é venda do que você está fazendo. Se alguém tem que fazer nada na empresa, é você. Eu achava que para ser líder, você tinha que nascer líder. Hoje eu não acho mais isso. Bem-vindos ao Papo de Gestão, podcast aqui do G4 Podcasts, onde a gente traz fundadores, empreendedores, C-levels, diretores de empresas que constroem o Brasil para contar um pouquinho aqui para você do que eles fizeram de certo, errado, para que você tenha uma vida um pouco mais simples. E hoje tenho o prazer inenarrável de trazer ele, Cleonildo, famoso Cleo. Scarabello, ele que é mentor de negócios e carreiras, especialista em estratégia, gestão, governança e pessoas, e ele atua como mentor aqui no G4 Educação. Já passou aí por muita coisa bacana, uma delas foi diretor global de tecnologias digitais para vendas na Unilever. E a gente vai contar um pouquinho, falar um pouquinho sobre isso, tá? Hoje, tema do nosso episódio: gente certa no lugar certo, quando a gestão de pessoas se torna estratégia de crescimento. E para ir já direto aqui ao ponto, Cléo, Oba. Primeiro bem-vindo, né? Falar, Brunão. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, pessoal. Prazer Boa. estar aqui com vocês. Você já trabalhou em muitos países. Sim. Muitos países, com culturas completamente diferentes, com pessoas que estão acostumadas a coisas diferentes. O que muda quando o assunto é liderança? Muda algo quando a gente muda de cultura, muda de país? Bom, Bruno, diferentes países puxam diferentes culturas e diferentes estilos de liderança. Então, cada país ou um grupo de países, né, ele tem um estilo de liderança diferente. E quando a gente fala de liderança, a gente precisa estar muito atento com isso, principalmente quando você trabalha com esses países. Você vai para os Estados Unidos, os caras são muito mais diretos, o latino ele é mais emocional, o chinês ele é um cara que sempre coloca algum pensamento atrás de toda discussão. O inglês, por exemplo, eu morei lá há algum tempo, né? Ele é um cara que gosta de compartilhar mais, gosta de colaborar mais. Então, sempre que a gente fala de liderança e países aí ao redor do mundo, a gente tem que levar em consideração esses diferentes estilos de liderança. Agora, indo direto à sua pergunta, tem uma coisa que me impressiona muito e é o que eu busco quando eu me defronto com esses líderes, é a vontade e o poder de transformar. Então, você pode ir para a Índia, você pode ir para os Estados Unidos, você pode ir para a Europa e tudo mais. Um verdadeiro líder, né? E isso eu não falo porque eu li, eu falo porque eu estive lá já. Ele tem aquela vontade de transformar. Ele sempre está olhando para frente, sempre está vislumbrando alguma maneira de melhorar e de entregar com o time que ele tem na mão, desenvolvendo pessoas também. Tem algo mais que não muda num bom líder? Eu acho que energia, eu sempre costumo dizer que aquele sangue no olho, ou como a gente diz no interior, né? O sangue no Aham. zóio, né? Você precisa olhar para o líder e sentir que ele tem paixão por aquilo que ele faz, que ele está comprando aquilo mais do que o recebimento do salário dele ou do pagamento dele, mas é aquela coisa do cara comprar aquela jornada, abraçar aquela jornada, porque sem ele fazer isso, ele não vai conseguir engajar o time dele. Perfeito. Então é muito importante isso. Então eu sempre procuro isso, né? E como líder que sou também, né? A gente, e eu tenho certeza que a gente vai falar muito disso hoje, Bruno, a gente procura líderes em todo lugar. A gente sempre olha e tudo mais. E é meio que intuitivo. Com o passar dos anos, você vai olhando nos olhos das pessoas e você vai sentindo aquela fagulha, você vai sentindo aquele desconforto que leva para frente, que traz a visão
e que engaja todas as pessoas numa direção única. Muito bom. Então, vontade, poder de transformar, energia, sangue no olho são algumas das qualidades que são transcontinentais, transculturais dos líderes. Uma das coisas que eu vejo quando a gente pensa em liderança é o papel que esse líder tem de entender o desafio que ele tem, as pessoas que ele tem e fazer o que eu chamo de xadrez de gente, que é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Por que tem tanta empresa ainda que erra e insiste em errar, e líderes que insistem em errar, de colocar gente boa no lugar errado? Quando eu olho, e a gente tem uma vantagem muito grande aqui no G4, que é difícil mensurar a vantagem que a gente tem, que é de estar em contato com tantos líderes, né? Eu vejo que existe uma falta de treinamento, né, dos próprios Perfeito. líderes para olhar para esse assunto de pessoas com mais carinho, mais atenção e até devotar mais tempo deles para isso. Então, é comum que as pessoas falem o seguinte: poxa, mas eu tenho que tocar a operação e tal, mas a operação é gente. Se você não estabelecer isso, se você não montar times vencedores, e para fazer isso você precisa estar constantemente olhando o seu time. Você precisa estar constantemente de olho aberto, procurando os talentos, né? Eu costumo dizer o seguinte, né? E quando eu estou nos meus clientes, né? Eu também, além do G4, obviamente a gente tem alguns clientes por aí. Eu sempre olho o universo de colaboradores e de vez em quando eu ouço aquela frase, cara, eu não tenho gente boa. É impossível você não ter gente boa. Talvez você não está sabendo procurar as pessoas certas, mas num universo de 100 pessoas, a conta que eu faço é 5% são talentos. Talvez não gente boa. Gente boa é um termo um tanto pejorativo, né? E eu sou, Brunão, fissurado por descobrir o próximo Neymar. Cara, ele tá por ali. Muitas vezes a organização vai colocando panos em cima dele e ele acaba sendo sufocado por um motivo ou por outro por esse pano organizacional. Então, qual que é a função do líder? Descobrir esse cara. E para isso, ele precisa dedicar tempo para se construir como um líder, para ter as competências para chegar lá e puxar esse cara, mesmo que essa pessoa não esteja acreditando nela mesmo, Perfeito. você precisa suportar esse cara. Cara, vamos, e eu estou aqui, eu vou te suportar, o desafio na medida certa e por aí vai. Muito bom. Eu acho não, tenho certeza que o ponto que você falou aqui que mais me chamou a atenção foi o tempo. Muita gente se engana, muito líder se engana, fala, pô, tô trabalhando um monte, fazendo um monte de coisa, que chega no fim do dia, o que de fato esse líder concluiu que ajudou o negócio a gerar mais lucro? E quando você para e pensa, a maioria das coisas que a maioria dos líderes fazem, é a maioria, né? Mas uma parte importante dos líderes, não dos bons líderes, eles acabam focando o tempo em coisas muito mais operacionais do que em coisas táticas e estratégicas. E o que você falou de tempo, para mim, é a única coisa que o líder deveria sobrar. Deveria sobrar tempo na agenda do líder para o líder poder fazer o time dele do jeito certo, orientar, afiar mais o machado tanto dele quanto da galera antes de sair para cortar a floresta, porque é, tanto faz, né, a velocidade que você está indo se você está indo para o lugar errado. Então, se Exatamente. você está indo para o lugar certo, procurando o lugar certo, e esse é o papel do líder. O papel do líder é encontrar a direção certa, falar, vamos para lá, e entender qual que é o papel de cada um no time, que é a fortaleza, quando um está com mais disponibilidade, com mais vontade, quando o outro está mais cansado, deixa eu dar uma segurada e rearrumando esse time naquela missão que tem, né? Nesse caso aí, é figurativo que eu estou falando de subir, sei lá, uma montanha. Agora, a empresa, ela tipicamente tem três grandes momentos. Tirar do 0 para 1, levar do 1 para o 10, levar do 10 para o 100, que você nunca chega no 100. Tem. Sempre falo isso, bato aqui todo o podcast sobre isso. E até do 10 para o 100 são três fases dentro, né? É. Brunão aqui que ouve a gente já decorou isso. Do 0 para 1 é aquele momento de fato você vai mais devagar, você está encontrando um problema claro, o público que tem aquele problema, propondo
solução para aquilo até o momento que encaixa. Na hora que encaixa, você começa a crescer, acha novos canais e daí o negócio começa a pegar fogo e crescer muito rápido. Sim. Na hora que a gente começa a crescer muito rápido, né? A gente tirando do 0 para 1, a gente tá com ali 5, 6, 10 pessoas no time. E de repente, do 1 para o 10, você passa de 10 para 50 no estalar de dedo. Sim. E muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, o teu papel como líder muda, porque no começo você centralizava tudo, era muito mais generalista, sabia o que estava todo mundo fazendo. Com 10 pessoas, dá para fazer. Com 50 é impossível. Você vai precisar colocar os primeiros líderes, esses líderes vão ter time, assim por diante. Nesse momento de crescimento rápido, muitas vezes os líderes cometem erros. Quais são os maiores erros, no seu ponto de vista, que os líderes cometem quando a empresa está crescendo muito rápido? Bom, não dedicar tempo para desenvolver as pessoas, não dedicar tempo para comunicar a visão, não dedicar tempo para garantir que as pessoas estejam alinhadas. As pessoas têm objetivos pessoais, Perfeito. obviamente, e têm a estratégia da companhia, né? Então, normalmente, o que eu sinto, né? Eu sinto que existe uma frustração dos dois lados, tanto do empresário, tanto do líder, quanto do colaborador, né? A partir do momento que um entra em desacordo com o outro. Se você começa a investigar essas coisas no detalhe, e é puramente alinhamento de expectativa. O líder não dedicou o tempo necessário e ser líder, Bruno, você sabe bem disso, porque você é um exemplo de liderança, né? Assim como a maioria dos líderes aqui no G4, né? Você tem que comunicar, 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 e você nunca vai comunicar o suficiente. Então, né, e foi legal porque você falou do tempo, né, do tempo que na resposta anterior você falou um pouco de tempo, né, que os líderes dedicam. O líder tem que dedicar tempo para comunicar, para engajar, para entender, e porque senão o que acontece? Ele vai cair no operacional, porque ele já estava no operacional quando a empresa era pequena. Tem uma questão de ego também, que é muito comum, tá? Se não sou eu, não sai, tá? Isso para mim soa um pouquinho como incompetência, né? Porque talvez você não tenha tido a capacidade de desenvolver os líderes e tudo mais. Então, esse mundo operacional é um demônio que a gente precisa tomar muito cuidado com ele. Cara, Cléo, você está romantizando muito, na empresa é pau e tudo. Cara, eu sei que é pau, eu já passei por isso, mas não esquece que você tem que tirar a cabeça da água. Perfeito. Você é o cara que vai estar olhando lá para frente e vai estar direcionando. E todo mundo vai estar olhando para você. Perfeito. Como você se veste, a hora que você entra, como que você fala, como você trata as pessoas. Então, precisa tomar cuidado com isso. O líder ele precisa se construir, assim como a empresa também. Perfeito. Tiveram alguns pontos aqui que você falou que eu achei que são muito bons, né? Primeiro ponto que você falou que é óbvio. Logicamente, quando a gente está no começo da empresa, tirando do 0 para 1, a gente vai estar no operacional. Lógico. E é o que a empresa precisa da gente. Só que para a empresa crescer, a gente vai precisar, como líder, sair do operacional e ir para o tático. Indo para o tático, o nosso papel é como um técnico do time. É lógico. É colocar o time certo no lugar certo, dados os recursos que a gente tem para jogar contra os nossos competidores. E o nosso papel não é ficar marcando gol, mas é orientar o time para que ele marque gol. Logicamente, que se a gente entrar em campo, a gente vai marcar gol. Porque a gente é bom em marcar gol, a gente sabe fazer isso. Lógico. E vão ter momentos que a gente vai precisar entrar lá para fechar aquele contrato, para fechar aquele cliente grande que a gente ainda depende, para entrar naquela negociação com o fornecedor, para apertar a mão e garantir que a gente vai ter um prazo maior de pagamento. A gente vai precisar entrar em 30% do nosso tempo no operacional quando a gente está no tático. Só que 70% do nosso tempo a gente deveria estar no tático. E esses momentos que a gente entra são para marcar gol. Lógico. Agora, ao longo do tempo, conforme você vai saindo do 1 para o 10, isso deveria cada vez ficar menos. E o teu papel, que eu gostei muito que você falou aqui de alinhamento e comunicação, é o principal. Imagina, né? A gente tá todo mundo remando pro mesmo lado. E daí tem um filha da puta com o motor de popa indo pro outro. A gente não vai andar na mesma velocidade que a gente poderia. A coordenação
principalmente em times pequenos e eficientes, é o que mais faz o time ganhar jogo. A coordenação. Isso vem do líder garantir que está todo mundo entendendo qual é o objetivo, tem clareza em quais são as metas, tem clareza no papel de cada um, mesmo que a gente não tenha clareza em como resolver aquele problema. Mas se pelo menos cada um tem clareza de qual o papel e como unidos a gente vai tentar resolver o problema, fica muito mais fácil. Agora, isso também vem de um ponto, né? Tiramos do 0 para o 1. Beleza, já entendemos que temos que ir para o tático. Daí do 1 para o 10, você tem um papel de formar outros líderes. Eu gosto muito de falar que o nosso papel no começo é pessoas, processos, tecnologia, sucessor, se tornar dispensável. Quando a gente está trazendo líderes e criando, não trazendo, mas criando líderes, é muito engraçado que eu já vi isso várias vezes, esse erro daquele líder de primeira viagem, que talvez não seja o dono do negócio. Mas é que eu estou falando para o dono do negócio. Muitas vezes a gente tem medo que aquela pessoa que a gente está criando tome o nosso lugar. Eu nunca tive esse medo porque eu sempre fui sócio da maioria das coisas. Mas quando você vai para o mundo corporativo, existe um pouco mais desse medo. Pô, vou trazer essa pessoa que vai ser melhor do que eu. E aí, o que vai acontecer? E a minha resposta tipicamente é: se você criou uma pessoa, um líder melhor do que você, vai te sobrar tempo para você fazer outra coisa boa. E se a empresa reconhecer isso, que você é bom em criar outros líderes, ele vai te dar um desafio muito maior. Então não fica preocupado. Só faz a tua parte. Agora, o que diferencia, no teu ponto de vista, um líder que forma outros líderes de um gestor que só forma seguidores e que não está preocupado em fazer essa galera crescer na carreira? Bom, o gestor, para mim, eu enxergo ele como um cara que olha o curto prazo e olha o médio prazo. E para mim, o líder é um cara que tem que olhar o médio prazo, ou seja, tem um overlapping com o Perfeito. gestor, mas o cara da visão é o líder. Então, o longo prazo é dele, né? Eu diria o seguinte, né? Eu tive o prazer de trabalhar com grandes líderes, né? Aprendi muito, né? De várias culturas, de várias línguas e tudo mais, tal, 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 tal. Só você ser um líder, você está sendo incompleto. Chega uma hora, como você bem disse, né? Chega uma hora que você tem que fechar o contrato. E aí você tem que ser um gestor também. Por Perfeito. quê? Porque o seu time está olhando para você. E tem uma questão de inspiração também do seu time. Né? Então eu diria, precisa tomar muito cuidado, né? Que tem horas, dependendo da hierarquia que você está na empresa, que você vai ter que ser gestor, simplesmente, né? E as pessoas falam assim, poxa, mas eu não deveria estar fazendo isso. Cara, você faz o que tem que ser feito e não o que você gosta. Você não está aqui para fazer o que você gosta. Você faz o que você tem que ser feito. E muitas vezes ser gestor é isso. Você vai ter que fazer coisas no dia a dia que vai levar a companhia para o próximo passo. Agora, o líder eu acho que é diferente. Qual que é para mim a combinação ideal? O cara que é um bom líder, mas na hora que ele precisa, ele vai lá, mete a mão e faz acontecer. Perfeito. Isso, você cria uma coisa que eu acho, Bruno, que é fundamental no nosso meio: reputação. A hora que eu falar Bruno Nardon, as pessoas vão fazer uma imagem do Bruno, tá? E você constrói essa imagem. E a pior imagem é de uma pessoa que só tem ideias, de Perfeito. uma pessoa que não consegue executar, que não consegue entregar. Então o valor do ser humano nasce muito por aí. Ter ideias é legal, ter ideias é legal, mas entregar. Então essa combinação líder e gestor é muito, muito interessante. Se você for um middleware na sua companhia e quiser ser um gestor, cara, só um gestor não tem problema nenhum, mas tenta deixar isso claro para as pessoas, porque as pessoas esperam coisas. Todo mundo espera crescimento de todo mundo. Perfeito. E esse assunto ele precisa estar muito bem esclarecido. E aí a gente volta no assunto de nivelar expectativas. Cara, o que eu quero é esse quadrado aqui, ó. Tamo junto? Tamo junto, vamos para frente. Não tamo, talvez eu tenha uma outra oportunidade em algum outro lugar. Perfeito. Gostei muito disso que você falou, né? Esse papel do líder. Tem uma frase, não lembro quem que fala, mas o Rony repete muito, o Rony Mesler, que era lá da reserva, que a palavra convence, o exemplo arrasta. É. Então você pode falar o que você quiser. Na hora que você vai lá e faz e dá certo, acabou. Vai arrastar todo mundo junto com você.
Agora, uma coisa que a gente vê nessas empresas que estão crescendo é o papel do RH. Então, quando eu vejo, olho para trás, todas as empresas que eu passei, seja a Canui, que foi a minha primeira empresa que deu certo, seja depois quando a gente vendeu para a Dafit, que já era uma estrutura muito maior e ajudou a empresa a sair do negativo para virar positivo e continuar crescendo, seja na RAP, que a gente cresceu muito rápido, seja no G4, ou seja em outras empresas que eu investi, ajudei a criar do zero, não como executivo, mas como sócio investidor, conselheiro e uma pessoa muito próxima do negócio, eu vejo que o papel do RH ele foi mudando para cada etapa. Do zero para o 1, o RH era o dono. Do 1 para o 10, o RH era o dono e a gente colocava para terceiros o papel de rodar folha, fazer essa parte mais processual. Do 1 para o 10, opa, tem uma pessoa de gente já começa a ajudar. E do 10 para o 100, é inevitável você ter gente boa ajudando os times e as áreas a garantir que você está contratando gente boa, que está fazendo o processo certo, que está fazendo os processos de avaliações corretos, eh, que você está garantindo que existe feedback, que você está cuidando da carreira das pessoas. Quando a gente fala do papel do líder versus o papel do RH, como você vê isso e que conselho você poderia dar para quem está ouvindo a gente aqui, que é líder, que é gestor, que é dono da companhia, da importância do RH ou não? Ou se o líder, de fato, tem que entender que o papel dele também é fazer um pouco esse papel do RH, não o processual, mas garantir que você está com as pessoas certas, nos lugares certos, garantir que você está sempre entrevistando gente, garantir que você está fazendo avaliações e dando feedback periódicos. Como que você vê isso? Bom, isso acontece, os meus clientes, eu também Uhum. atendo clientes pequenos e médios. E o RH sempre é uma discussão. E a pergunta que eu sempre faço para eles é o seguinte: que tipo de RH você quer na sua empresa? Obviamente é uma pergunta retórica, porque eles não sabem, Lógico, não vai saber, porque tá? nunca viveu isso. Então eu ajudo e eu gosto muito de detalhe. Eu aprendi que o que traz o valor ele está no detalhe. Então o que eu falo? Eu falo, cara, pensa no RH como cinco pilares, Tá? né? Quer dizer, o que é transacional, né? Folha de pagamento, férias, blá 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 blá, recrutamento e seleção, resolução de conflitos. Afinal de contas, ele é o tiebreaker ali, ele faz um Uhum. meio de campo interessante. Avaliação, performance, recompensa e cultura organizacional, Perfeito. tá? Então, o que você quer daqui, tá? Porque se você estiver falando de cultura organizacional, nós estamos falando de uma parte mais estratégica. Se você estiver falando de performance e recompensa, mais estratégica. Do outro lado, transacional e recrutamento nem tanto, mas principalmente transacional, é uma parte mais operacional disso tudo. Então, o que você quer? Qual que é o, o, a área de recursos humanos que você quer, né? Porque senão o cara começa a exigir e normalmente o que ele faz, né? Ele contrata uma pessoa e fala assim, ó, você é o RH. A pessoa não sabe nem o que ela está fazendo na empresa, entendeu? Caiu de paraquedas, entendeu? Perfeito. Que é uma pessoa que não está preparada. Não raras são as vezes, você sabe muito bem disso, o cara estava lá na distribuição, depois ele vai ser RH, porque Perfeito. apareceu a vaga, Aham. entendeu? E, de repente, as pessoas não começam a entregar. Então, de novo, eu acho que o líder, nessa hora, ele precisa entender que tipo de RH ele quer e tem que entender a dedicação de desenvolver pessoas que ele precisa ter e, ao mesmo tempo, ele precisa treinar o RH. De novo, voltamos na expectativa. Olha, RH, o que eu espero de você, realisticamente, é isso, isso, isso e aquilo. E não dá para fazer tudo. Esses 5 pilares você faz quando você está com uma empresa mais estruturada, Perfeito. quando você tem um caixa legal e tal, isso, aquilo. E isso é uma coisa que acontece, Bruno, você sabe muito bem disso, né? Nas mentorias do G4, né? Quando a gente fala de pessoas, o cara fala assim: olha, não, você está falando de uma coisa que é para empresa grande. Não, não é para empresa grande. É para qualquer empresa.
O que vai te diferenciar é como você vai fazer. Perfeito. Você pode fazer verbalmente, falando, você pode dar um feedback verbalmente. E você pode partir de um outro extremo, que é comprar um super software com inteligência artificial e tal, 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 que traga toda uma estruturação desse processo. Mas você tem que fazer, você não pode negligenciar. Então, quer dizer, respondendo, né? Que tipo de RH você quer e cultivar e treinar a pessoa de RH a ser aquele RH, a alinhar a expectativa daquele RH que você quer. Muito bom. Você falou aqui do o que vai sempre existir, independente se você está sendo 0 para 1, do 1 para o 10 ou do 10 para o 100. Exatamente. Vai ter transacional, recrutamento e seleção, resolução de conflito, avaliação, performance e recompensa e cultura organizacional. Isso sempre vai existir. O como muda. Exatamente. Pode ser muito mais simples no boca a boca, ou pode ser muito mais ser buscado e detalhado. Logicamente que quando você está indo do 10 para o 100, provavelmente esses 5 pontos você vai ter que fazer dentro de casa muito bem feito. Outra coisa que você falou que eu gostei muito e eu, cara, concordo piamente com você, é que o resultado mora no detalhe. E o problema também. O resultado e o problema moram nos detalhes. Logicamente, quando a gente está tirando a empresa do 0 para 1, a gente não liga para os detalhes, né? O teu nível de profundidade de gestão é muito baixo. É. Agora, da empresa do 10 para 100, é o detalhe que importa, que faz toda a diferença. E quando a gente está falando de gente, vocês sabem que aqui no Papo de Gestão, galera que está me ouvindo, a gente sempre tem um presente aqui para vocês. Todo episódio, tiveram uns 2 ou 3 aí que a gente não deu, tava meio mal-humorado, falei, não vou dar presente para essa galera não, mas vou dar um presente aqui para vocês, que é um material de como liderar pessoas. A gente está falando aqui que muitas empresas elas travam, seja porque você não colocou as pessoas certas nos lugares corretos, seja porque você não se tornou o líder que você precisava se tornar, ou que você não promoveu os líderes que estavam preparados para te ajudar nessa próxima etapa. Então, material gratuito, como liderar pessoas, 3 princípios de liderança que realmente geram resultados, como desenvolver seu time, como você se tornar um líder respeitado de verdade. Para você receber, você vai lá na minha DM, lá no meu Instagram, @bruno.nardon, clica lá, me manda uma mensagem escrita a palavra dourado. Só isso. Não é no Stories, não é no comentário do Reels ou do feed, é lá na mensagem. Você clica lá, abre o meu perfil, tem um botãozinho lá de enviar mensagem, escreve dourado e você vai ter esse material super bacana de como se tornar um melhor líder, como desenvolver o seu time e como tirar mais resultado dele. Boa! Beleza? @bruno.nardon, vai lá, dourado, e o robozinho vai te mandar automaticamente isso. Agora, conta um pouquinho mais da sua carreira. Você já teve em mais de 40 países que você trabalhou? Isso me chamou a atenção. É uma história muito legal, que eu tenho muito orgulho disso, né? Eu fui adquirido, né? Eu trabalhava na Sica, que muitos de vocês conhecem, extrato de tomate, ervilha Jurema e tudo mais, tá. Veio a Unilever, comprou a Sica. E aí o meu mundo mudou. Eu entrei num outro universo. Um universo onde o inglês era necessário, eu não tinha inglês ainda, onde eu via ambições muito maiores das que eu tinha tido contato até então, Nossa, SIC é né? muito de eu criança, cara. Eu lembro até É hoje. Fala aí. sensacional. É. É que eles são muito novos aqui, Não, né? Eles o pai a deles não turma tinha, aqui. não estava nem namorando com a mãe Pô, deles meu, que ainda, cara. loucuras. Mas Nossa, já era maravilhoso, né? é, Quer dizer, uma empresa de 300 milhões de dólares naquela época. que legal. E, na verdade, a gente foi vendido para um grupo italiano, depois a Unilever veio e comprou e mudou. Quer dizer, a partir daí, eu comecei a entender o mundo das marcas, porque para mim, então, o mundo do ativo era importante. A gente tinha Sim, fábrica, fábrica, exato. cara. A Aí qualidade, etc. O tudo. cuidado, porque as pessoas comem aquilo. E aí veio o mundo das marcas. E o mundo das marcas é absolutamente maravilhoso, né? E veio um mundo. Eu vim de uma família muito humilde. Eu nunca tive pretensão de sair do país. Perfeito. E de repente essas coisas começaram a aparecer, né?
E eu comecei E a como que você gostar. aprendeu o seu inglês? Foi na marra? Foi na marra. Mas foi indo ou foi num Não, curso não, professor particular? foi num curso aqui pertinho, aqui inclusive, aqui do outro lado da Da ponte BN? É. da Bandeirantes aqui, Boa. Unique, uma escola de inglês chamada Aham. Unique. Minha filha era pequena e eu passava o final de semana inteiro, Que dava legal. dor de cabeça em mim, entendeu? Eu cansava. E aí chegava segunda-feira, trabalhava e tal, 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 tal. Então a vida foi muito dura no bom sentido, né? Mas me moldou e abriam portas, né? E pessoas de uma qualidade. Eu fui exposto a um grupo de pessoas de uma qualidade ímpar, Perfeito. né? E daí pela Unilever você foi para vários Aí países. eu fui morar na Inglaterra, morei na Argentina, fui local, fui regional, depois fui global, então eu tinha um time global, né? Então a minha vida era no telefone das 6 ao meio-dia, né? Porque a vantagem do nosso fuso horário Perfeito. aqui, conversando com diferentes culturas, achando que eu entendia das culturas, e aí é que veio minha paixão por cultura, né? Porque você pegava no livro de inglês e ele falava assim, in principle, I agree with you, quer dizer, em princípio eu concordo com você, e você achava que o cara concordava, e no cara não concorda. Quando ele fala isso, ele não concorda, né? Direcionalmente eu estou de acordo, não quer dizer que eu esteja de E acordo. eles têm umas coisas que eles falam assim, I can't disagree, eu não posso desconcordar. Cara, isso é maravilhoso. Mas até você não viver a cultura, você, né? Ao Que ponto legal. de gente o meu time conversando com alguém de lá, e aí eu falo, cara, e como é que foi a conversa com o pessoal? Cara, foi maravilhosa. Ligo pro cara lá e falo, Foi como é que foi? horrível. Foi horrível. O cara não entendeu nada. Então, aí eu comecei a participar de muitos M&As, né? Disposals também. Eu saí num disposal em 2019 e pessoas muito competentes, pessoas absolutamente talentosas, um controle financeiro e uma lisura de cultura ímpar, quer dizer, sabe, uma empresa que, é, cara, se eu sou o que eu sou Sensacional. hoje Ah, é porque eu me construí, né? E pessoas muito interessantes. Agora, tem o lado trash da coisa, né? É, o meu valor, como eu vim de baixo, o meu valor era trabalho. Então, perfeito. cara, tenho que entregar a caneca. Eu vou ser recompensado se eu entregar a caneca. Nem sempre. Nem sempre. Aí eu comecei a aprender que se eu não vendesse que a caneca era boa, ninguém ia dar a mínima para o meu trabalho. Então eu costumo dizer o seguinte, né, principalmente nas grandes corporações, né? 60% é trabalho, 40% é venda do que você está fazendo. Então colabore, tenha tempo, se socialize, vá atrás, influencie. Então, eu sempre falo com pessoas e sempre tenho orgulho de montar times campeões, né? Então, a capacidade de influência que você tem, que é a partir de uma ideia, fazer com que as pessoas realizem essa ideia, é fundamental. E isso eu aprendi lá. Tem um ponto que você trouxe aqui que eu acho que não é só para empresa grande, não. É até para o dono da empresa pequena que está vendendo um produto, que é uma clássica, que não basta ser bom, precisa parecer bom. É, E aqui, gente, não é parecer bom se o seu negócio é ruim, tá? Que lógico. fique claro. Você precisa alinhar a expectativa com a tua entrega. Então, se você parecer muito bom e na hora que você for fazer uma entrega for horrível, nunca mais nenhum cliente vai voltar, inclusive vai falar mal de você. Agora, se você é bom e não parece bom, vai dar problema, porque você não vai conseguir vender aquele projeto, né? Então, não basta você ser bom, você precisa parecer bom. E você falou sobre esse tema durante a tua carreira, né, tiveram vários momentos eh, eh, de mudança, tiveram momentos críticos, talvez, onde você, além de saber fazer, precisava saber vender, se socializar, fazer basicamente a política interna de qualquer empresa que existe política. Até empresas pequenas, talvez menos, mas empresas que estão ali com 50, 70 pessoas vai ter política, sempre tem. Teve algum momento crítico na tua carreira que você ter tido o time certo
te ajudou a conseguir destravar esse crescimento muito grande? Se sim, qual que você lembra desse exemplo? Tenho Você deve ter sim. vários, né, mas E deve ter vários, é. mas teve um projeto, né, que destravar crescimento é uma coisa clássica, né? Porque muitas vezes você sabe o que você precisa fazer, mas por algum motivo as coisas elas não acontecem. E eu tenho um exemplo clássico que é num país da Europa, né? A gente estava no meio de um projeto, esse projeto era muito importante porque ia alavancar um crescimento, e isso estava ligado diretamente ao ponto de venda, então a gente Uhum, imaginava que a gente ia ter um boom de volume perfeito. no ponto de venda, e esse projeto ele não andava. E aí, né, quer dizer, o seu time fica lá, o seu time fica dando os tapas aqui, tapas ali, você começa a receber as reclamações e tal, isso, aquilo. Peguei um avião, fui para lá, e a hora que eu cheguei lá, eu comecei a investigar e tal. E eu cometi um erro muito, muito grande. E eu conto para todo mundo isso, e é um grande exemplo que eu coloco para os meus mentorados, né? Eu coloquei o cara errado na posição errada. Perfeito, Eu negligenciei a posição. Qual que era a posição? Era o PMO do projeto mais importante que a gente tinha. perfeito. Então eu peguei um cara que era um cara amigável. Eu sou bem focado nesse negócio de estilo de comunicação, porque eu acho, né, aquele amigável, controlador, o analítico e o vendedor, né? E o cara era um cara que precisava alavancar a carreira, precisava crescer e tal, isso, aquilo, e era um cara super gente boa, e eu coloquei ele no lugar errado. Então, qual foi a grande lição que eu tomei de tudo isso, Bruno? Né? Muito cuidado com os desafios que você dá para as pessoas. Antes de dar um desafio, entenda se a pessoa está minimamente municiado para entregar aquele desafio. Mas o que que você acha que, nesse caso, a pessoa na ponta errou? O que que faltava nela? Faltava a competência de eh, tocar atividades, ser mais duro, né? Porque um PMO é o cara, é o dedo É o duro do chato, projeto, é o né? chato. Cara, não está no budget, você não fez. Se você não fez, não tem problema nenhum. O que que você vai Para arrumar. fazer para arrumar? Quer dizer, qual que é É o o mitig... batedor de bumbo. né? E o cara amigável, todo mundo enrolava o cara. Amiga, eu não gostava de se indispor com a galera. Não, por quê? Porque ele é um amigável, Uhum, entendeu? E você pedir para ele fazer isso, ou eu pedir para ele, fere um valor que é quase que moral dele. perfeito. Entendeu? Então, qual que foi a grande lição que eu tirei? Eu coloquei uma pessoa errada no lugar errado. Como que eu sei que a pessoa é a certa para o lugar certo? Entenda o colaborador, pelo amor de Deus. Cuidado em achar que o cara tá na vibe XYZ. Vai lá e entende o cara, tá? Então não é só sobre competência técnica, Não. É sobre o estilo da pessoa. o estilo de liderança. Exatamente. Perfeito. Tem algum modelo mental quando você vai olhar o estilo das pessoas de liderança? Quando eu olho para uma pessoa, eu sempre tento analisar dois pilares. Primeiro, as competências clássicas de um líder, né? Hum, Visão, capacidade de influência, materialização de ideias, né? Empatia, né? Isso é o clássico, esse que você descobre em todo livro e tudo mais, né? É, mas tem uma outra, isso não é suficiente. perfeito. Isso não é suficiente. Então eu aprendi, né, que você tem que desafiar o ser humano. Então, pera um pouquinho. Você tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo, legal. Cara, entrega essa caneca. Essa Faz caneca acontecer. faz acontecer em uma escala, se você puder, um pouco menor, que não represente tanto risco, mas faz acontecer. Não deixa, não jogue o cara na fogueira, Perfeito. entendeu? Por isso é que essa capacidade que o líder tem que ter de sempre estar desenvolvendo pessoas é fundamental. Não espere para desenvolver uma pessoa quando você precisa da pessoa. Desenvolva antes. Esteja sempre olhando essas oportunidades e fala, cara, o Bruno
parece que é um grande potencial. Eu não preciso que ele resolva grandes problemas agora, mas eu vou fazer questão de colocar ele num probleminha aqui e quero testá-lo. E eu vou falar para ele que eu vou testar, tá? Cara, passa e vai. Também, Bruno, não seja perfeito na hora de avaliar o teste. Perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Então toma muito cuidado. E eu sou muito enfático nisso também, porque eu já fui perfeccionista. Isso é a pior bobagem que você pode fazer na sua vida. O tempo não permite perfeição. O tempo permite 70% de entrega, ajusta, porque o cenário já mudou, Perfeito. né? Então não espere que o líder ou o colaborador esteja pronto totalmente, mas suporte esse cara para que ele passe para o próximo estágio. Eu acredito que uma das coisas que a gente deveria mudar para o Brasil ter um pouco dessa cabeça é o que está escrito na bandeira do Brasil. Está escrito ordem e progresso. Eu acredito no contrário. Eu acredito em progresso e ordem. Se você não progride, você não vai deixar o próprio ambiente, o próprio time, o próprio mercado, os próprios clientes falarem de fato o que é importante e o que não é. É lógico. Então, quando você progride, você vai, faz acontecer, daí você entende, isso daqui é importante, isso é menos importante, pô, eu preciso colocar mais dinheiro aqui, organizar mais aqui, aqui tanto faz. E se você quer inverter a ordem, de primeiro organizar para depois progredir, você vai dedicar tempo e dinheiro e recurso e um monte de coisa que não vai fazer sentido no futuro, que não era importante. Ou seja, você só gastou dinheiro e tempo em algo que no fim do dia você deveria ter começado pequeno, iterado, 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 iterado e continuado a evoluir. Junto com isso, eu vejo que nesses momentos que a empresa está crescendo rápido, a empresa acaba, e muitos alunos nossos aqui, principalmente de tipos de negócio que tem ou muito estoque ou muita gente. O supermercado é um caso claro do que acontece, que a empresa escala a operação antes de escalar a liderança. E daí o que acaba acontecendo é que esses líderes acabam tendo a vida deles um inferno, eles têm que liderar, imagina, 5 supermercados diferentes, com o gerente, logicamente, de cada um dos supermercados, mas muita coisa passa por eles, de compras, de time e assim por diante. Como que a gente consegue antecipar esse gargalo de, pô, eu preciso melhorar a liderança do meu time antes de escalar que nem um maluco? Ou progresso e ordem? Você tem que ser doente por buscar talento. Então, eu, por exemplo, buscar talento para mim é mais forte que eu. Então, na hora que eu estou vendo, eu estou procurando esse Neymar, como eu falei para você, né? E procurar oportunidades de testar esses caras antes que o problema ocorra, né? Eu costumava dizer o seguinte, né? Sempre que vinha uma pessoa nova trabalhar com a gente, eu colocava o cara do meu lado, olhava o andar e falava assim: ó, você está vendo esses caras aqui, ó? Tá. A hora que o pau quebrar, e o pau vai quebrar, vai ter tragédia, vai ter um cisne negro, vai ser nessa mão aqui que eu vou procurar os caras. Perfeito. Vai ter 4 caras que vão estar ali, que eu vou falar o seguinte, cara, você vai lá e resolve. Obviamente, a gente sempre tenta fazer isso junto e faz isso junto, né? Então, preparar antes, trazer a pessoa, identificar esse potencial, usar situações. A gente tinha uma situação muito interessante que a gente tinha grandes países e pequenos países. Então, o que você fazia quando você identificava um cara que daqui a 10 anos, e isso é absolutamente intuitivo muitas vezes, você identificava que esse cara poderia liderar um grande país? Manda o cara para um pequeno país Perfeito. e deixa o cara lá. O cara vai errar, o cara vai acertar e tudo mais, tal, tal, tal. E de repente o seu pipeline ele está preenchido com esses caras. Mas seja doente por identificar talentos e seja doente por desenvolver talentos. Porque o que leva à operação, o que leva qualquer business, são as pessoas. Muitas vezes as pessoas chegam e falam, cara, estou com problema de margem. Cara, você está com problema de margem porque alguém está fazendo alguma coisa que não deveria fazer. Então, no final do dia,
Tudo volta a Tudo gente. volta na agenda de pessoas. E por que que uma empresa grande, uma Procter, uma Nestlé, uma Coca é bem sucedida? Porque os caras têm caras competentes trabalhando lá. Perfeito, E caras competentes consomem capital. perfeito. Então, muitas vezes é uma decisão. Nem sempre essa é uma decisão fácil, principalmente quando você está começando. Mas, cara, você tem que acreditar nessas pessoas. Boa. Todo mundo tem capacidade de ser líder? Todo mundo tem capacidade de ser líder. Qual que é a diferença entre líder e gestor? Líder e gestor, para mim, o gestor é um cara que está muito mais focado no curto prazo e no médio prazo, Perfeito. né? Um cara que está olhando lá os OKRs, os KPIs, ele tem que entregar, ele tem que ver o pallet saindo do outro lado. E o líder, para mim, é o cara da gestão, é o vendedor, é a cara da empresa, é o cara que ousa, é o cara que, se os seus colaboradores muitas vezes não falarem que você é louco, talvez você não esteja fazendo o seu trabalho, Perfeito. né? E o líder, Bruno, para mim, a gente sempre é retórico nisso, ele tem que ter emoção, cara. É, e eu acredito que o líder ele pode ser treinado, assim como o vendedor, né? Tem as pessoas que falam assim, pô, cara, mas eu não nasci para vender e tal, isso aquilo. Cara, venda é processo. E liderança, eu acho que também, talvez você não seja o próximo Mahatma Gandhi, mas dá para você processualmente você se preparar para isso. E é Perfeito. isso que a gente faz aqui no G4. A gente prepara esses caras, né, com ferramentas, porque a gente já passou, já viveu isso, a gente sabe se o corte vai te matar ou não. Perfeito. Então, por isso que eu falo também, né, fugindo um pouco da resposta, tem alguém do seu lado. É que nem quando você tem filho, né? Quando você tem filho, né, você precisa ter umas veinha benzedeira do seu lado, entendeu? Por quê? Porque senão você vai cair no problema de, como que chamam? Os médicos sempre falam quando é criança lá tem, enfim, aquelas coisas genéricas que ninguém sabe o que que é. Perfeito. Aí você vai numa veinha lá, ela fala, cara, vai naquele terreno lá, pega umas ervas lá e tira com a mão. Então, mentoria é muito disso. Perfeito. Entendeu? Cara, você vai morrer aqui, fica tranquilo, você não vai morrer aquilo, né? Mas sempre preparando essas pessoas para quando a coisa acontecer. Outra coisa, quando a gente fala de líder, é que a gente tem aquela pessoa que é um ótimo vendedor, mas quando vira um gestor, vira um péssimo gestor e acaba com a carreira dele de gestor e de vendedor. Como que você enxerga o papel do líder especialista? Ou ser um especialista, né, que a gente chama de carreira em Y. Você vai Uhum. para uma parte de gestão de gente, de times, etc. Ou você vai seguir aquela carreira mais de especialista, que tipicamente você vai ter um time muito menor e vai executar algo, você vai ter um conhecimento muito profundo daquele tema. Como que você vê essa diferença entre esses dois caminhos? Bom, os dois caminhos para mim são absolutamente válidos, mas só que existe até uma discriminação em algumas empresas com essa carreira de especialista. Eu acho que hoje menos. Por quê? Porque, na verdade, o líder, eles, por algum motivo ou outro, e muito mais pela falta de preparação dele, ele sempre está esperando que uma pessoa cresça. E ele tem que aceitar que, de vez em quando, você vai matar uma pessoa se ela crescer. Perfeito. Por quê? Porque ela é boa dentro daquele espaço que ela está. E aí é que eu falo que, normalmente, a maioria dos especialistas, eles não têm a capacidade de externar esse tipo de coisa. Falou, cara, eu não quero, eu estou bem aqui, tudo mais, tá, 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 tá. Essa é uma conversa difícil de ter, né? E cabe ao líder, né, entender junto com esse cara que, cara, olha, não tem problema nenhum. Você vai até aqui, você vai fazer isso, é, só que não espere isso. Perfeito. E o que você pode não esperar, não necessariamente seja ruim. Mas eu, por exemplo, já vi líderes que saíram da empresa e foram contratados como PJ. E o cara está feliz da vida, entendeu? Mas, de novo, eu acho que passa por esse alinhamento dos caras. Por isso é que o líder ele tem que ser um cara muito, muito, muito bem preparado no quesito pessoas. Porque a atenção dele nunca está dispersa, ele tem que estar sempre olhando, né? E, obviamente, ele tem uma operação que ele também tem que olhar. Por isso é que
essa divisão de tempo do líder entre operação, pessoas, e eu costumo dizer o seguinte também, né? E o pessoal sempre dá risada. Se alguém tem que fazer nada na empresa, é você. Perfeito. Eu gosto disso. Gosto. Se alguém tem que fazer nada na empresa, é você. Cara, porque o cara vai olhar o líder e falar assim: eu quero ser o Bruno? Olha a vida desse cara, como é que tá? Porque todo mundo tá olhando para você a hora que você está passando. E você tem que ter tempo para pensar, você tem que ter tempo para refletir, você tem que ter tempo para falar com as pessoas, tranquilizar. O ser humano, Bruno, eu sempre coloco isso, né? Ele precisa de cuidado. Todos nós precisamos de cuidado. E o líder é o que propicia isso a ele. Perfeito. Se você fosse descrever o seu estilo de liderança em 3 palavras, quais seriam elas? Putz, grila, 3 palavras. Pode usar mais. 3 palavras é o seguinte: primeiro, compartilhar. Compartilhar é uma delas, então eu sempre gosto eu entendo que o líder é o que arrasta, é o que traz as pessoas, então eu sempre estou instigando, eu sou um cara que faz muita pergunta, por que sim, por que não sinergizar aqui e tudo mais, né? Eu sou um líder que gosta de desafiar, então faz parte de mim, sabe? Vai lá, faz e tal, e suportar as pessoas quando elas estão no desafio. Então, acho que era mais ou menos isso: compartilhar, Desafiar e desafiar e suportar. suportar. Boa. Você falou agora um pouco disso né, das benzedeiras. Você acredita que todo líder tem que ter um mentor? E como que a mentoria pode transformar a vida de um executivo? Piamente, eu acredito. Eu acredito que não só o líder tem que ter um mentor, mas todo mundo deveria ter um mentor. Eu sou fanático por tênis, então gosto de jogar, blá, 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 blá. E a vida é muito parecida com o tênis. Você precisa ter um professor. Por quê? Porque o tênis é feito de milhões de detalhes. O jeito que a sua raquete está, o jeito que o seu pé está, e é humanamente impossível você saber se você está jogando certo. Alguém precisa olhar para você, falar, Bruno, a hora que você está sacando, o ângulo do seu pé não está favorecendo a alavanca. Perfeito. E no mundo de negócio é assim também. Sem contar que no mundo de negócio, principalmente os donos de empresa, os empresários, eles são solitários. Então a vida do dono, ela é solitária. Ele precisa de alguém com quem compartilhar, nem que seja só para chorar junto. E eu já chorei junto com muita gente já. Então é compartilhar, é só o olhar que você dá para o cara fala assim, puxa, é verdade, isso aí não é uma Não merda, faz sentido. não faz sentido nenhum. Perfeito. E eu tenho pessoas, né, que eu tenho almoços mensais, por exemplo, com algumas pessoas, que eu sento na mesa e fico ouvindo. E eu costumo dizer que eu sou a censura do cara, no bom sentido. Por quê? Porque você sabe que se meter em encrenca é facinho nesse mundo. Cara, vou comprar aquela empresa, vou fazer um spin-off aqui, tá, 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 tá. Então, muitas vezes você só fica olhando. Eu falo, cara, você vai entrar nesse negócio, você vai levar 2 anos para sair, que é o assunto também de sociedade. Sim. Não, cara, preciso de um sócio. Cara, você tem certeza que você precisa de um sócio? Deixa eu te contar alguma coisa, né? É, o acordo societário é assim, morre um, morre o outro, tal, 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 tal. Então, eu acredito piamente. Eu tenho os meus mentores e, e digo o seguinte: escolha muito bem os seus heróis. E o herói pode se vestir na pele de um mentor, Perfeito. né? E isso é na vida, né? Qual que é a grande vantagem que a gente tem aqui? Não quero vender o peixe aqui, não, tá? Cara, você sai por aí, você tromba com um nego muito grande. Então você está aprendendo toda hora. Perfeito. Eu estava conversando com os meninos aqui. Cara, quem está aqui gravando está aprendendo. Então Sim. a gente habita num ambiente aqui que, cara, você olha o Napoli, eu falei que eu não ia falar nome, porque senão eu vou ser injusto Não, mas o aqui. Napoli é um monstro. Mas tem tanta gente boa, né, que, cara, eu recebo uma mentoria, Perfeito. que é só estar do lado desses caras.
Tem alguma crença sobre liderança que você tinha no começo da sua carreira e que hoje você já abandonou essa crença? Tenho, que liderança era dom. Muito bom. Eu achava que para ser líder, você tinha que nascer líder. Hoje eu não acho mais isso. Perfeito. Bom, indo para o bate-bola aqui, reta final. Liderança é mais sobre gente ou resultado? Gente que dá resultado. Pior conselho de carreira que você já recebeu? Não pare de fazer o que você está fazendo, porque você vai se arrepender. É mais fácil você continuar do que pivotar a sua carreira. Perfeito. Se você fosse montar o time perfeito, Se eu fosse montar o time perfeito, quem que você colocaria nele? eu não sei se eu colocaria. Primeiro, eu escolheria pessoas, e talvez seja circunstancial, porque eu estou Uhum. passando por essa situação agora, que consigam separar muito o lado pessoal do lado profissional. Eu acho que esse é um problema que a gente está vivendo muito forte hoje. As pessoas estão misturando muito o profissional com o pessoal e as emoções elas se acerbam e aí o problema se transforma numa coisa muito grande, tá? Mas isso para mim é um requisito de time. O outro requisito de time para mim é energia e motivação. Perfeito. Eu não gosto de trabalhar com gente que não pega fogo. Para mim é muito complexo o cara que não trabalha com a emoção, entendeu? Por quê? Porque sou daquele tempo que a venda você subia em cima da mesa, você Aqui gritava. ainda tem isso. Tem, né? Eu já Daqui a vi. pouco você dá uma passada ali para você ver. Exatamente. Para mim, você tem que vibrar, entendeu? Porque a vida é sobre isso, né? E Perfeito. a gente fica maior junto. Agora, do ponto de vista de empresa, né? Do ponto de vista de áreas funcionais, estratégia para mim é talvez uma das coisas mais importantes e vem junto com marketing, né? Proposta de valor, né? Como o Napoli sempre diz, né? Que jogo você vai jogar e como você vai ganhar o jogo, Perfeito. né? Então essa proposta de valor, você precisa ter um cara financeiro muito forte, porque a finanças é o sangue da empresa, vendas, uma pessoa de talentos e um operacional. Muito bom. Um erro de gestão que você cometeu e nunca mais repetiria? Colocar uma pessoa errada no lugar errado porque eu não li esta pessoa Perfeito. adequadamente. Já deu esse exemplo aqui. E se você pudesse dar um conselho de uma frase para todo executivo que vai assumir um time amanhã, qual seria? Cara, uma frase só. Vai um É, pouquinho mais. legal. Eu acredito o seguinte, né? O valor do indivíduo está na sua capacidade de transformar ideias em ações concretas que transformem a si mesmo e a comunidade que você está vivendo. Então eu acredito isso. Não adianta ter ideia. Você precisa transformar. E a gente tem uma responsabilidade no nosso ecossistema aqui, que é transformar as pessoas. Dinheiro por dinheiro não tem graça. Você tem que transformar as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão olhando para você, você tem uma responsabilidade muito grande, e essas pessoas que estão olhando para você, tem outras pessoas que estão olhando para elas lá. E a gente tem um dever com esse país aqui, a gente não pode desistir. A gente tem que continuar brigando, porque se a gente desistir, eles ganharam, né? E a gente não pode deixar eles ganharem. Amém. Uma segunda frase que eu coloco muito, né? Sucesso é esforço organizado na direção certa. Então tenha certeza, movimento não quer dizer progresso. Então tenha certeza que você está se movimentando coordenadamente e você está indo para a direção certa. Cléo, muito bom. Muito Obrigado, obrigado. viu, Brunão? Tempo Obrigado. voa quando a gente está entretido aqui no papo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, feito tantas notas quanto eu. Olha aqui, ó. Tem 2 páginas, 3 páginas, 4 páginas de nota que eu tomei aqui. Sempre anoto um monte de coisa bacana. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio aqui do Papo de Gestão. Convido vocês a seguirem o @G4Educação, @Bruno.Nardon, @G4Podcasts, dá 5 estrelinhas aí pra gente, avaliar, comentar aqui no Spotify, no YouTube.
mandar pro amigo, pro inimigo, pro pai, pro filho, pro cachorro, pro papagaio. Manda aí para todo mundo esse episódio pra galera aprender também. Para te seguir, não tem. Cleo Scarabello no Instagram, lá Cléo no link. Scarabello. A grande vantagem é o nome, né, É. Brunão? Porque Cleonildo Scarabello, cara, você não vai errar, cara. Você não vai errar. E tamo junto, precisando de alguma coisa, tamo aí, entra em contato. A gente tá aqui para ajudar as pessoas. Boa. Valeu, galera. Tchau, Até o tchau. próximo episódio.